sobre o tema Deus nos usa. Abra a sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, lá no Antigo Testamento. Eu gostaria de encorajar desde já você a ler o livro de Esther. São apenas 10 capítulos. Apenas 10 capítulos. Você conseguirá ler rapidinho. Nós não vamos fazer essa leitura aqui agora no culto, não teríamos tempo para isso, mas eu gostaria de encorajar você a fazer essa leitura, porque eu tenho certeza que ela será de grande edificação para você, para fortalecer, portanto, a sua fé e ver como Deus pode nos usar para os seus propósitos, para aquilo que Ele quer fazer através de nós. Primeiramente, nós vamos a Esther capítulo 9. Vamos percorrer um pouquinho o livro de Esther. Primeiramente, então, Esther capítulo 9, versos 20 a 22. Esther 9, de 20 a 22. Diz assim: Mordecai, algumas versões traduzem por Mardoqueu, escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Mardoqueu ou Mordecai, nessa altura, no capítulo 9, já era o primeiro-ministro daquele reino, e ele então estabeleceu um decreto, uma lei, em que este dia seria um dia de festa e de celebração. Esse tempo seria o tempo em que até hoje o povo judeu celebra a festa do Purim. E nós vamos entender um pouquinho mais adiante por que esse nome. Um dia, um tempo em que Deus virou a alegria, a tristeza em alegria, o luto em festa. Esse tempo seria um tempo de celebração, de gratidão a Deus pela obra que Ele realizou no meio do seu povo. Vá comigo a Esther capítulo 3, verso 7. Esther 3, verso 7 nos diz que no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reino ou do reinado de Assuero, foi lançado o Pur. Isso é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. A palavra Pur é um termo babilônico que significa sorte. É dele que vem o nome que os judeus usam, portanto, para a festa do Purim, porque lançaram sorte sobre o destino do povo de Israel, sobre aquilo que seria feito com o povo de Israel, sobre aquilo que aconteceria com o povo de Israel. Amã era um inimigo dos judeus, era um inimigo daquele povo, e ele então arquitetou, bolou um plano para eliminar o povo judeu. E então lançou sortes para que escolhessem uma data, escolhessem um dia em que todos os judeus seriam exterminados. Entretanto, como vemos aqui, ouvimos no capítulo 9, Deus mudou a sorte do seu povo. Deus mudou a sorte do seu povo.
E aquele dia que havia sido marcado para ser um dia de destruição, um dia em que o povo de Israel seria exterminado, tornou-se um dia de livramento, tornou-se um dia de festa, tornou-se um dia de alegria, um dia de bênçãos pela intervenção de Deus no meio do seu povo. A Bíblia nos diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor vem toda a disposição dela. Provérbios capítulo 16, verso 33. A sorte foi lançada para definir o destino do povo de Israel, para definir o dia em que o povo de Deus seria exterminado, e Deus, pela sua intervenção naquele momento, permitiu que esse dia fosse exatamente no 12º mês, e eles tivessem quase um ano para se preparar para aquele momento e para aquela situação. A sorte do povo de Israel fora lançada. Salmo 126 nos diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E mais adiante o salmista vai dizer, nesse mesmo Salmo 126, verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Deus restaurou a sorte de Israel, de tal forma que aquele dia, marcado para ser um dia de tristeza e angústia, tornou-se um dia de festa, de alegria e de vitória do povo de Israel sobre todos os seus inimigos. Deus ainda hoje quer usar a mim, a você, a cada um de nós, para restaurar a sorte do povo brasileiro, para restaurar a nossa nação, para que vivamos no futuro dias melhores, para que os nossos filhos, netos, descendentes possam viver dias melhores. Deus quer nos usar hoje. A história do livro de Esther nos mostra que Deus foi o grande protagonista desta história. Deus foi o grande protagonista desta história. Se você ler esse texto, você observará como Deus atuou, como você poderá ver a mão de Deus agindo, atuando para libertar o seu povo, para dar livramento ao seu povo. Mas nesse processo, Deus muitas vezes usa algumas pessoas. E neste caso, Deus usou Esther e Mardoqueu. Ele usou esses dois servos que se colocaram à disposição do Senhor para servi-lo naquele tempo, naquele momento, naquela circunstância. Deus, da mesma forma, nos usa neste tempo e quer nos usar neste tempo. Deus nos usa primeiramente quando não nos curvamos diante da corrupção deste tempo. Queria convidar você a ir comigo ao capítulo 3. Capítulo 3, versos 1 a 5. Capítulo 3, de 1 a 5, vai nos dizer que depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam diante de Amã, porque essa era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai ou Mardoqueu, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor.
E o verso 6 vai continuar dizendo que, porém, julgou que era pouco com os seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que o povo de Mordecai era o povo judeu. Por isso Amã procurou destruir não apenas Mordecai, mas todo o povo judeu que havia em todo o reino de Assuero. Mordecai precisava se curvar diante de Amã. Eu fico imaginando por que ele não se curvou. Havia até uma ordem do rei para que todos se curvassem diante daquele homem. Mas eu creio, meus irmãos, que para Mardoqueu, curvar-se diante daquele homem seria curvar-se diante de um sistema de corrupção. Seria curvar-se de alguém que vivia apenas em função dos seus interesses. Amã era uma pessoa extremamente arrogante, de nariz empinado, orgulhoso, se achava o tal. Todos os homens se curvavam diante dele, menos Mardoqueu. Para Mardoqueu, curvar-se diante de Amã era curvar-se diante da sua arrogância, curvar-se diante da sua corrupção, diante do seu jogo de interesses. A Bíblia nos diz que Sadraque, Mesaque e Abednego também não se curvaram diante de uma estátua e por causa disso acabaram sendo jogados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Hoje, você e eu somos convidados a nos curvar diante de muitas coisas que nos afastam de Deus, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com os propósitos de Deus. Por isso, em nome de Jesus, não nos curvemos diante dos valores morais deste tempo. Não nos curvemos diante dos valores morais deste tempo. Vivemos num tempo em que mentir parece que se tornou algo natural, corriqueiro, que começa dentro de casa. Quando pais mentem para os seus filhos, quando filhos mentem para os seus pais, existem filhos que até mesmo roubam os pais. Vivemos um tempo em que a mentira tem destruído a nossa nação. A mentira é simplesmente o que está por trás da corrupção. E a corrupção é a mãe da miséria que assola a nossa terra. Deus espera que você não se curve diante dessas realidades. Deus espera que você não se curve diante desses valores, que você não adote esses valores para si. No capítulo 9 nós vamos encontrar Mardoqueu não à porta do palácio, mas dentro do palácio na condição de primeiro-ministro, no lugar de Amã. Mas é interessante perceber que ele tornou-se um vencedor sem dar um jeitinho. Sem dar um jeitinho. Ele chegou lá sem se corromper, sem passar por cima das pessoas, o que é tão comum no nosso tempo em que vivemos. E para nossa tristeza, às vezes encontramos essa realidade até mesmo no meio do povo de Deus. Não se curve diante de valores que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não se curve diante de valores que não tem nada a ver com o Senhor, com os propósitos de Deus para a sua vida. Observe a ética de Jesus. Observe a ética da palavra de Deus. Ainda que você tenha que contrariar interesses próximos a você, mas fique com a palavra de Deus, fique com a palavra do Senhor. Não se curve diante da mentira, não se curve diante da corrupção,
que destrói o nosso país. Deus nos usa quando não nos curvamos diante dessas coisas que entristecem tanto o coração do Senhor. Mas Deus nos usa também quando, por outro lado, nos curvamos diante dEle. Não nos curvamos diante de um sistema corrupto, mas, por outro lado, nos curvamos diante de Deus, diante do Senhor. Amã ficou com tanta raiva de Mardoqueu que resolveu acabar não apenas com a sua vida, mas com a vida de todo o seu povo. E por isso convenceu o rei a decretar um dia em que todos os judeus seriam mortos, seriam destruídos. Quando Mardoqueu soube disso, o que ele fez? Vá comigo ao capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1 nos diz que quando Mardoqueu soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, e buscando a Deus, clamando ao Senhor. A atitude de Mardoqueu foi de pranto, de angústia, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, em clamor ao Senhor. A atitude de Esther, qual foi? Vá comigo ao capítulo 4, versos 15 e 16. Esther pediu que levassem a Mardoqueu a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Diante de Deus devemos nos curvar. Diante de Deus devemos nos curvar. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que se humilhar diante dele será exaltado. Não havia mais nada que Mardoqueu pudesse fazer. Entretanto, Deus interveio na sua vida e na vida do seu povo. Além de observar as sugestões que encontramos neste texto, eu quero encorajar você a dobrar os seus joelhos. A dobrar os seus joelhos. A clamar a Deus em favor da nossa nação. Vivemos dias difíceis. E assim como Mardoqueu fez, assim como Esther fez, nós precisamos fazer. Neste momento crítico pelo qual o Brasil passa, é importantíssimo que nós nos curvemos diante de Deus, para que Deus mude a sorte do nosso povo, para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Segundo Crônicas 7, 14 e 15, a palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter destes maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus mudou a sorte do povo de Israel quando este resolveu jejuar, orar, clamar a Deus, buscar a face do Senhor. Deus deseja fazer isso através de nós nesses dias. Quanto você tem orado pelo Brasil? Quanto você tem clamado a Deus pela nossa nação? Faça isso todos os dias. Não apenas no 7 de setembro, mas faça isso todos os dias. A nossa nação precisa da sua oração, precisa do seu clamor. Em terceiro lugar, Deus nos usa quando cumprimos o seu propósito. Quando entendemos o seu propósito e cumprimos o seu propósito. Capítulo 4, versos 13 a 14, nós vamos encontrar que Mardoqueu pediu
que dessem um aviso a Esther: Esther, nós estamos em perigos. Esther, nessa altura, já era rainha, já havia sido eleita no concurso Miss Universo para substituir a rainha Vasti, que havia sido deposta da sua condição de rainha, havia sido escolhida durante um tempo bem longo de preparação. Ela se apresentou ao rei Assuero e foi, portanto, escolhida por ele. Estava nessa altura lá no palácio, com toda aquela infraestrutura, tudo aquilo ali colocado à sua disposição. E Mardoqueu então pediu que ela tomasse conhecimento dessa realidade, de que haviam lançado sortes para destruir o povo de Israel. E o verso 13 vai nos dizer que Mardoqueu pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas, quem sabe, se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que Deus colocou você neste palácio? Deus tinha um propósito em colocar Esther no palácio, em permitir que ela se tornasse rainha. Deus tem um propósito para cada um de nós. A sua vida tem um propósito idealizado lá na eternidade. Quando lemos esse livro do capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos ver exatamente Deus sentado no seu trono, governando a história, comandando a história, deixando muito claro que Ele ainda está sentado no seu trono. Deus nos usa quando entendemos o propósito que Ele tem para nós e quando permitimos que Ele nos use segundo esse propósito. Quando nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vivemos como um peixe fora d'água. Nós não servimos efetivamente ao propósito de Deus. Servimos talvez aos nossos interesses, às nossas vontades pessoais, mas não aos interesses e à vontade de Deus. Deus tem um propósito para você. Deus tinha um propósito para Esther. Deus tinha um propósito para Esther. A sua vida, meu irmão, minha irmã, tem um propósito escrito lá na eternidade. Foi para uma conjuntura como esta que Deus colocou você nesta geração. Permitiu que você estivesse vivo no ano 2021 da era cristã. Foi para uma conjuntura como essa que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite. Você foi colocado por Deus nesta geração para atender e para servir aos propósitos de Deus e aos propósitos do seu reino. Você foi colocado na sua família foi colocado neste mundo para testemunhar de Jesus e mostrar a diferença que Ele tem feito na sua vida, no seu dia a dia. Você não pode ser uma sepultura invisível e que você está comprometido com Jesus. Deus quer usar você onde Ele colocou você. Deus colocou Esther dentro de um palácio, porque Ele sabia que num determinado momento da história do povo de Israel, ela seria útil, ela seria instrumento para a libertação do seu povo. Deus enviou José adiante da sua família no Egito, e José teve esse entendimento claro na sua mente. Como nós precisamos desse entendimento, meus irmãos, senão nós nos perdemos completamente. Construir uma cidade, mas sobretudo reconstruir um povo que precisava ser restaurado. Deus nos coloca no lugar onde Ele quiser,
para cumprirmos a sua missão. Deus está em missão no mundo. E felizes somos nós quando nos unimos a Ele na sua missão, naquilo que Ele está fazendo no mundo. Deus colocou você onde você está, porque Ele quer usar você para um propósito. Ele usou Esther para libertar o povo de Israel da opressão e da destruição. Ele quer usar você para a transformação da realidade do nosso país. Ele quer usar você para fazer diferença onde você estiver. Pastor Pascoal Peragini, querido servo de Deus da PIB de Curitiba, afirmou que na Inglaterra, no século XVIII, um homem que estava no parlamento inglês recebeu de Deus o sonho de ver o seu país libertando todos os escravos. A Inglaterra era a maior potência mundial daquela época e uma parte considerável da sua riqueza vinha do comércio de escravos. Durante 18 anos, esse homem chamado William Wilberforce lutou entre os parlamentares para que a Inglaterra libertasse os seus escravos. Junto a ele, seus amigos oravam constantemente para que Deus cumprisse o propósito. Deus havia colocado este homem dentro do parlamento inglês para fazer diferença. E Deus não apenas libertou os escravos da Inglaterra, como a nação passou a usar toda a sua força bélica para tornar o mundo da sua época livre dos escravos, livre de escravos, livres da chaga da escravidão, que é uma mancha na história de toda a humanidade. 4 dias antes da morte de William Wilberforce, ocorrida em 29 de julho de 1833, a lei de emancipação foi promulgada, dando um fim definitivo a toda a escravidão na Inglaterra. É possível que nos últimos dias Deus tenha colocado no seu coração alguns sonhos que talvez sejam impossíveis para você. Pode ser algo grandioso, capaz de impactar uma nação, ou algo extremamente pessoal, como a conversão de uma pessoa querida que continua relutante à graça de Deus. Não importa o sonho, importa o desejo de ser guiado pelo Espírito Santo no cumprimento desse sonho. Importa que você esteja aberto à ação do Espírito Santo para moldá-lo de forma que o seu sonho e o sonho de Deus sejam um só. Quando o nosso sonho não é o sonho de Deus, ele vira um pesadelo. Ele vira simplesmente um pesadelo. Importa que você reconheça que Deus colocou você no lugar onde você está para ser uma bênção para muita gente. E Ele quer usar você para fazer diferença. Para fazer diferença. Deus nos usa quando entendemos o seu propósito e nos colocamos à sua disposição para cumprir esse propósito. Mas Deus nos usa também quando revelamos a nossa identidade como filhos de Deus, a nossa identidade cristã. Vá comigo ao capítulo 7. Antes de ler o capítulo 7, deixe-me contar um pouquinho de história aqui para vocês. Mardoqueu disse a Esther, mandou um recado para Esther: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Lançaram sortes para destruir o nosso povo, para acabar com o nosso povo. Você precisa fazer alguma coisa. Para uma conjuntura como esta, Deus colocou você aí dentro do palácio. Esther mandou um recado para Mardoqueu e disse: você sabe,
você sabe que ninguém pode apresentar-se diante do rei sem ser convidado por ele. Nem mesmo eu, que sou sua esposa, posso me aproximar dele sem ser convidado por ele. E qualquer pessoa que se aproximar dele sem ser autorizada, sem ser convidada, se ele não estender o seu cetro sobre essa pessoa, ela será morta. E já faz algum tempo que o rei não me chama à sua presença. Como é que eu posso ser útil nesse momento, se eu não tenho tido acesso ao rei e se eu não tenho perspectiva de me encontrar com ele nesses próximos dias? Como eu vou fazer? Então Mardoqueu mandou um outro recado para ela e disse: se você se calar, Deus mandará livramento de outra parte, e a sua família perecerá. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que Deus colocou você aí dentro. Então ela disse: reúnam o povo de Israel e jejuem e orem durante 3 dias, e eu também vou jejuar com as minhas servas, e depois de 3 dias eu vou me apresentar diante do rei, e se eu perecer, pereci. Se o rei não estender o seu cetro para mim, ok, eu morrerei, mas eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir o meu propósito, o propósito para o qual Deus me colocou aqui. E depois de 3 dias, Esther então se apresentou ao rei, e o rei estendeu o cetro para ela e disse: o que você quer, querida? Ela disse: eu gostaria de convidar o senhor e Amã para um jantar, para uma refeição, e eu gostaria então de conversar com vocês. E aqui no capítulo 7 você vai encontrar o momento em que Esther, nesse momento de refeição, denuncia Amã como inimigo dos judeus. E ela vai dizer o seguinte, a partir do verso 3, Esther 7, verso 3: então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei com uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração a instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mardoqueu, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela.
E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amã havia preparado uma forca de 22 metros de altura. Gente, 22 metros de altura é um prédio de 7 andares. Para enforcar aquele homem chamado Mardoqueu, de quem ele tinha tanto ódio, de quem ele tinha tanta raiva. Mas Deus mudou completamente o cenário, a história. Deus interveio. Deus interveio. Como disse, se você observar o texto, no capítulo, em todos os capítulos desse livro, você verá a mão de Deus agindo. A mão de Deus agindo. O capítulo 6 é muito interessante. E quando a gente lê, a gente tem até vontade de rir. Porque uma certa noite, o rei perdeu o sono. Perdeu o sono e, para passar aquela noite, ele mandou que lhe trouxessem os livros dos registros dos feitos, das decisões tomadas. E chegou o momento em que leram o texto que falava sobre uma conspiração que havia sido armada, arquitetada contra o rei. E havia sido denunciada por quem? Por Mardoqueu. E Mardoqueu foi usado para livrar o rei de ser assassinado. E o rei então perguntou: mas o que é que nós fizemos para reconhecer a nossa gratidão por esse homem? O que foi que nós fizemos? E os seus auxiliares disseram: nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Nisso já era de manhã. Amã entra no palácio e ouve o rei lhe fazer uma pergunta: Amã, o que é que deveríamos fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? E ele, pensando consigo mesmo: quem mais o rei desejaria honrar que não fosse eu mesmo? Majestade, apanhe então o cavalo real, vistam esse homem com roupas reais, e o homem mais importante do reino conduza esse homem nesse animal, dizendo: é assim que se faz ao homem a quem Deus quer, ou a quem o rei quer honrar. E o rei virou para Amã e disse: é exatamente isso que você vai fazer com o judeu Mardoqueu. E ali Amã foi simplesmente humilhado diante daquele homem, daquele servo de Deus. E agora nós vamos encontrá-lo sendo enforcado na forca que havia sido preparada para o seu inimigo. Tudo isso aconteceu porque Esther resolveu declarar a sua identidade. O rei não sabia que ela era judia. Ele não sabia. Ela lhe disse: o meu povo foi comprado. Eu vou morrer junto com o meu povo. Eu vou perecer junto com o meu povo. Este homem comprou o meu povo. Se tivesse comprado apenas para que o meu povo se tornasse escravo, eu não incomodaria o rei com algo desse tipo. Mas ele comprou para aniquilar o meu povo, para destruir o meu povo. Naquele momento, Esther revelou a sua identidade. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a revelar a sua identidade por onde você passar. Que as pessoas saibam que você é do povo de Deus, que você tem um compromisso com Deus, que você tem um relacionamento profundo com o Senhor, que você tem uma vida com Deus.
Isso me faz lembrar de Romanos capítulo 8, verso 19, onde Paulo nos diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso vai acontecer certamente naquele dia de Cristo, quando Ele retornar. Mas o mundo ainda hoje, nos nossos dias, aguarda com grande expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Eu e você precisamos revelar a nossa identidade através das nossas atitudes, através das nossas redes sociais, através dos nossos relacionamentos, através dos nossos valores, através da nossa vida. Nós precisamos revelar a nossa identidade cristã. Que somos povo, somos parte do povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Deus nos usa quando revelamos a nossa identidade. Quantas pessoas, quantas e quantas pessoas não revelam a sua identidade? Por onde passam? Por onde passam? Isso me faz lembrar de dois cristãos que trabalhavam juntos numa repartição e trabalharam durante anos e anos ali. Só depois de muitos anos descobriram que os dois eram cristãos. Isso me faz lembrar de uma senhora que trabalhava numa casa, de uma família cristã, e em momento algum conseguiu descobrir que aquela família era cristã. Eu e você precisamos revelar a nossa identidade, custe o que custar. A nossa identidade como servos de Deus, a nossa identidade como discípulos de Jesus, por onde passarmos. Deus nos usa quando não nos curvamos diante dos esquemas deste mundo, quando não nos curvamos diante do jeito de viver que este mundo nos oferece. Deus nos usa quando nos curvamos, sim, diante dEle, diante do Senhor. Deus nos usa quando cumprimos o propósito para o qual Ele nos colocou nesta geração, nesta nação. E Deus nos usa quando revelamos a nossa identidade como filhos de Deus. Queria convidar os irmãos para nos colocarmos de pé e cantarmos neste instante, louvando e engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus.